Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso episódio novo da saga na busca do top 3 no mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Estamos aí com 2.799 aí nessa faixa aí, passa dos 2.800, volta dos 2.800, vamos tentar passar de novo desses 2.800 hoje. Eu vou lançar aqui um desafio já pra gente começar. E esse desafio ele tá lançado, então adversários aí de 2.399 para cima. Vamos ver se aparece alguém aqui para a gente começar esse nosso novo capítulo aí da série. Vamos lá, temos finalmente um adversário. Então, bora começar aqui jogando com o nosso querido E4. Ele veio aí com uma defesa siciliana. Vamos abrir a siciliana. E vamos ver qual variante que ele vai escolher. Geralmente a galera joga Najdorf, é a principal. De longe aí a siciliana mais jogada. Podíamos esperar já que seria uma Najdorf. Eu vou jogar com F3, que eu quero jogar as estruturas de ataque inglês. Hoje, nada de jogar posicional. Vamos tentar jogar uma partidinha mais animada. Rock em alas opostas. Geralmente essas posições de siciliana é aquele negócio, vai ganhar quem chegar primeiro com o ataque. Então já vamos começar aqui com o ataque na ala do rei, jogando com G4. E veio com B5, e aqui vou fazer um lance torre G1, um lance meio misterioso aí com a torre, mas a ideia é que se ele jogar B4 direto, como ele fez, eu posso fazer cavalo D5 e ele não pode mais tomar de cavalo, pois agora é, ele não tem a casa F5. Se eu tivesse jogado G5 direto, ele teria um bispo F5. Vamos tomar. Certo. E aqui eu tenho que fazer G5 atacando esse cavalo, senão ele teria um cavalo B6 atacando D5. Posso tirar o meu rei para B1. Sempre que você roca grande numa siciliana, faz sentido tirar o rei para B1, tirando ele da coluna C, evitando assim possíveis ameaças, o rei fica mais seguro. Então, rocou grande, joga esse rei B1. Na maioria das posições ele vai fazer muito sentido. Estamos aí nessa posição típica aí de ataque inglês, onde eu acredito que ele avançou os peões cedo demais, e isso me dá algumas casas, né? Eu posso ter ali umas ideias de bispo B5 em algum momento, para entrar com esse bispo em C6. Esse peão de B4, ele acaba ficando um pouquinho vulnerável, então eu acredito que não é a melhor forma de jogar o jeito que ele está jogando essas posições. Ele deveria esperar um pouco mais para fazer esses avanços. E vamos lá, aqui dama 5 é um lance que pode fazer bastante sentido para evitar bispo B5. E daí a minha dúvida vai ser entre jogar um torre G4 para pressionar B4 ou já levar o cavalo para D3 imediatamente. Porque cavalo D3, se tomar em D5 eu tomo em B4, se tomar em F3 eu tenho um bispo G2 ganhando, ou até bispo E2 ganhando, né? E cavalo D3, toma em D5, cavalo D3 toma em D5, cavalo B4 se toma em D2, torre D2, eu tô entrando com esse cavalo em D5 ou C6 depois. Bom, é um lance que parece fazer sentido. Vamos voltar esse cavalo para o jogo com o cavalo D3, já pressionando esse peão. E aí, se ele defender com torre de FB8, eu faço um torre G4, pressionando novamente ali em B4. Porque se em determinado momento ele toma em D5, toma em F3, ele abre a diagonal para o meu bispo. Eu lembro de ter analisado uma partida há muito, muito tempo. Partida jogada pelo grande mestre Lenier Domingues, de brancas, contra quem, hein? Não lembro quem tava de pretas. Mas é uma partida que o Lenier ganha muito bem, né? Para quem não conhece, Lenier Domingues é um cubano que agora tá naturalizado americano e foi um jogador assim latino que chegou mais longe, né? O cara, pelo menos no xadrez moderno aqui, né? A gente pegar os últimos anos aí, ele chegou ali a 2.760 de rating, top 10 do mundo. Um jogador extremamente forte até hoje, né? Tá ali entre os grandes jogadores de elite. Então
Então tem uma partida interessante do Lenier, numa posição dessas, né? Eu não sei se ele jogou cavalo D3 direto ou se ele jogou torre G4 primeiro, mas a ideia eu tirei dessa partida dele, né? Bom, agora eu tomo em B4, se ele tomar em D2, troca as damas, eu tenho uma vantagem posicional muito grande, por conta do par de bispos, controle das casas brancas, é uma posição bem confortável de se jogar. E ele não pode tomar em F3 também, senão ele leva bispo G2 ou bispo E2. Ambos os lances já ganham material já. Bom, agora a torre toma D2 e não tem como controlar a casa D5. Ele até controlou aí a casa C6, no entanto, cavalo D5 parece bem forte, bispo H3 é um lance que parece bem forte também. Bom, deixa eu só calcular aqui, tá bem perto de ganhar material, na verdade, porque se eu jogar bispo H3 agora, ele vai fazer o quê? Se levar a torre para D8, leva cavalo C6, acabou. Bispo H3, se leva a torre para C7, leva cavalo D5, acabou também. Se bispo H3 jogar torre C4, cavalo D5. Ataquei as duas peças ao mesmo tempo. Aparentemente, esse lance está ganhando uma qualidade já, né? Fazer bispo H3, ameaçando aí o cavalo de D7. Esse lance parece muito, muito chato para ele. Ele vai ter que entregar essa qualidade. Ele vai ter que fazer algum lance de cavalo, talvez, um cavalo F8, só para não perder assim imediatamente, né? Que aí eu vou tomar em C8, ele toma, cavalo D5, bispo F8. Aí temos essa posição com qualidade a mais, né? Que tá ganha, só trabalhar bem aí para converter a vantagem. Ele vai acabar tendo que entrar nisso para seguir jogando. Mas é que a decisão de tomar em D5 de dama não foi legal para ele. Esse que é o problema. E agora, o que ele está pensando em fazer aqui, hein? Torre B8. Eu tenho alguns lances aqui que eu posso cogitar já. Imagino que a ideia dele é que se eu tomar em D7, ele joga um torre C7. Perde igual também, né? Tá levando o cavalo A6. Mas, por exemplo, se eu faço um lance como cavalo D5, eu tô ameaçando o cavalo toma E7 cheque e estou ameaçando ao mesmo tempo o bispo tomar D7. Ele tem as duas peças atacadas, então tem mais de um lance que ganha já essa posição. Cavalo A6 ganha também. Acredito que eu vou jogar com o cavalo D5. Tô deixando escapar nada não, né? Sempre bom dar aquele confere assim, mas... Bom, tá aqui duas peças ao mesmo tempo. Não vai ter o que fazer. Ele abandonou já a partida. Bom, o ator de hoje trabalhou bem na partida, sem muita emoção. Vamos lá ver o que aconteceu nessa partida no detalhe. Essas posições de ataque inglês, essas posições de Siciliana Najdorf, o cara tem que conhecer muito bem, tanto de brancas quanto de pretas, porque se ele não conhece os detalhes da posição, ele pode ficar perdido muito rápido, né? E essa é uma posição que eu estudei relativamente bem. Vamos lá, vou ir para a revisão, vamos mostrar aqui o que aconteceu aqui na partida, explicar um pouco mais dessa variante, como enfrentar aí a Siciliana Najdorf. Bom, primeiro vejamos aí a precisão da partida. Acho que eu acabei de fazer a precisão mais alta de toda a série. Vindo aqui para a precisão, fizemos aí 99,6 de precisão e meu adversário fez 87,4. Essa foi precisa, hein? É que assim, até determinado momento ali, estava na minha preparação ainda, né? Seguindo ali a partida do Lenier Domingues. Vamos lá, vamos começar aqui a revisão da partida, então. Antes de começar a revisão aqui, só dar um recado para você que está querendo melhorar no xadrez. Nesse mês de janeiro, nós vamos abrir aí a primeira turma do ano da Chessflix, primeira turma do ano de 2026, onde você pode se tornar aluno ainda com o valor de 2025, que depois esse valor ele vai subir.
Então, se você quer garantir a sua vaga, entra para o link que está na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, você vai encontrar a página da Chessflix com a nossa metodologia, você pode fazer um tour pela plataforma ali comigo, ver os nossos professores, resultados de alunos e entrar para a lista de espera para se tornar aluno com essa condição especial, beleza? O link está aí na descrição do vídeo. E vamos lá ver essa análise. Deixa eu colocar aqui. Beleza, então Siciliana Najdorf, né, tá aí a siciliana mais jogada, inclusive uma das melhores sicilianas é a Najdorf, e uma das formas de enfrentar a Najdorf e outras sicilianas é jogando um ataque inglês, que você vai jogar com F3, Bispo E3, Dama D2 e Roque Grande. Para quem está começando a jogar contra a siciliana, eu sempre recomendo jogar ou o ataque inglês ou jogar Bispo E2 e Roque pequeno, porque essa formação ela funciona contra muitas sicilianas. Então, você já vai conseguir se virar na maioria delas jogando dessa forma. E contra a Najdorf é considerada aí uma das variantes principais, jogar o ataque inglês. Eu puxei o cavalo para B3, bispo E6, as pretas controlam aí melhor a casa D5, essa é uma casa-chave nas posições de Najdorf, bispo E3, bispo E7, dama D2. Hoje em dia se joga muito as variantes com H5 para evitar o G4, que é o lance de ataque inglês. Então, inclusive na Chessflix tem um curso de Najdorf com essa variante com H5, que é uma variante bem interessante, mas ele jogou roque, essa era uma forma mais antiga de se jogar, ainda que o Vattier Lagrave, que é um especialista na Najdorf, ele joga até hoje essas posições rocando pequeno e roques em alas opostas. Bom, e aí começa a corrida, né? Quem chegar primeiro agora ganha, mas não é bem assim, né? Tem um monte de sutilezas aí no meio do caminho, não basta sair avançando os peões igual um louco e achar que vai ganhar a partida, né? Tem alguns detalhes aí no meio do caminho. Mas basicamente, eu quero jogar G5, H4, H5, G6, ele quer jogar B4, A5, A4, B3. É isso. Só que aqui eu começo fazendo esse lance, que é um lance bem sutil, torre G1. Qual que é a ideia? Se eu jogo G5 direto, ele vai jogar B4 agora. Se eu tomar em F6, ele toma em C3. E agora, se eu faço um lance como um cavalo D5, ele quer tomar de cavalo, peão toma, e bispo F5. E de repente o preto ficou bem nessa posição, pois o bispo ele fica muito ativo e está jogando já um torre C8, está jogando A5, A4. De repente a pressão que ele vai ter aqui na coluna C é muito rápida, é muito mais forte do que o avanço dos meus peões. Então, o que, que acontece aqui? O meu torre G1 ele tem uma ideia que é fazer um lance útil de espera, pois se ele joga B4 e eu avanço o cavalo para D5, ele não pode mais tomar de cavalo, que o peão de G4 ainda controla F5. Então essa seria aí a grande sutileza da posição. Tanto que o melhor para o preto é levar o cavalo para B6 e fazer também um lance útil de espera. Ele aguarda um pouco mais o avanço G5 e cavalo B6 é um lance que contribui para a posição, controla melhor D5, às vezes esse cavalo pode ir para C4, então o B4 que ele fez já é considerado duvidoso já, que os peões vão avançar, mas vão deixar muitas debilidades. Eu joguei cavalo D5, então ele meio que caiu no meu truque posicional da variante, que é justamente entrar nisso, onde agora eu tenho par de bispos e vou tentar explorar as debilidades na ala da dama. Então olha que engraçado isso aqui, você começa com o objetivo de atacar na ala do rei, mas se o seu adversário ele debilita demais ali a ala da dama, de repente a nossa estratégia ela vai para o outro lado. Agora a estratégia das brancas é poder atacar na ala da dama. Então essa é a grande diferença aí da posição. Ele jogou A5, G5, esse é importante. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu joguei essa posição foi no Mundial Sub-18, que eu joguei na Grécia, eu não lembro exatamente o ano, 2007 talvez, 2008. E eu joguei exatamente essa posição, acho que eu estava jogando contra um mestre internacional, e eu troquei a ordem de lances, e é engraçado essa posição, porque se joga G5, igual eu joguei agora, eu tô melhor, porque o cavalo tem que ir lá para H5, e depois eu jogo rei B1. Mas se eu jogar rei B1 direto, eu já tô pior nessa posição. E rei B1 interroga duas, pois agora ele vai jogar A4 e cavalo B6. E aí eu acabo tendo que tomar em B6 ou tomar em B4, e aí ele pega esse bispo de casas pretas. Percebe que a
vantagem enorme das pretas já. Eu lembro que nessa partida eu fui jogando tudo ao toque, porque eu tinha preparado a posição, e aí eu joguei rei B1 ao toque. No que eu joguei rei B1 ao toque, eu já falei, putz, fiz besteira. Fiz besteira, né? Aí depois dessa partida eu aprendi a não jogar mais ao toque na abertura, né? Revisar ali, porque quando eu era mais novo eu jogava muito ao toque, e aí essa deu muito errado. Eu perdi uma partida que era para conseguir uma boa posição na abertura. Mas ficou de aprendizado aí, não ficar jogando ao toque. Joguei G5 aqui, cavalo H5, rei B1, que agora sim é um lance bem útil. E aí ele continua avançando e conforme ele vai avançando, ele vai enfraquecendo mais aqui na ala da dama. Agora o peão de B4, ele acaba sendo um alvo. Ele jogou dama 5, cavalo D3 é bom, já volta o cavalo para o jogo. Eu estava esperando o torre B8, e a minha ideia era fazer o torre G4. Eu lembro que na partida do Lenier Domingues aconteceu isso. A partida é Lenier Domingues de brancas contra Van Velde, que é um grande mestre holandês, né, que também já teve ali seus 2.700 de rating. E, bom, foi uma excelente partida ali do Lenier Domingues. Mas ele jogou dama D5, eu tomei, tomou. E agora ele tá perdido simplesmente no final, né? Par de bispos, o cavalo invadindo ali, C6 e D5. Apesar do material estar igual, estrategicamente a partida já era, né? Joguei bispo H3, e aí começa a cair material já, tudo atacado aí ao mesmo tempo. Bom, passamos aí os 2.800 mais uma vez. Vamos ver se dessa vez conseguimos. Já é a terceira vez que a gente passa aí os 2.800, mas agora dessa vez sem cair, né? Vamos lá, vamos ver como é que ficou o ranking, como é que tá esse ranking agora. Deixa eu colocar ali, estamos aí com 2.801 e vejamos aqui primeiro o ranking do Brasil, que tá bem movimentado aí nos últimos dias. Então o SUP tá ali com 2.806, estamos aí com 2.801, e aí vem Diego e Cricor que estão ali, né, subindo juntos ali. O Diego tá 2.726, o Cricor 2.725. E tá bem movimentada essa parte de cima aqui da tabela. Ó, o Rafael tá subindo ali também, quase 2.600. Vamos lá. Cara, se continuar assim, meio do ano, assim, todo mundo estiver jogando ainda, vai estar só brasileiro ali no ranking global. Aqui no global tá aquilo agora, o SUP subiu para quinto com 2.806, eu tô ali com 2.801. Vamos lá, vamos ver se consigo aí continuar subindo dessa vez nessa faixa aí dos 2.800. Se você está gostando dessa série, já deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.